E eu quero falar contigo nessa noite sobre algo muito, muito importante. A palavra do Senhor fala em 1 Coríntios, no capítulo 14, de 10 a 11, que há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aqueles a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. 1 Coríntios 14, 10 a 11. Né? Aqui o apóstolo Paulo, né, um homem extraordinário, um homem de Deus, ele fala acerca de muitas vozes, sabe? Nos nossos tempos não é diferente. Nós lidamos todos os dias com essa realidade. Nós nos deparamos com muitas vozes. Só que eu quero falar contigo hoje sobre a voz. Amém? O tema da nossa mensagem é esse, a voz. A voz que tem essa capacidade de abafar, sabe? Todas as outras vozes, de tornar as outras vozes sem sentido no nosso coração. Essa palavra de Paulo, né, ele traz também um entendimento, ele faz uma analogia, né, para deixar essa questão mais clara para nós. Porque há tantas espécies de vozes. Paulo está dizendo aqui, há muitas vozes no mundo. Ninguém pode dominar todas as línguas do mundo, isso é certo. Mas todas essas vozes têm um ponto em comum, sabe? Todas transmitem um significado. Todas transmitem um sentido, certo? E o sentido ele é essencial para a compreensão, para a comunicação da língua. E não é diferente com a linguagem do Espírito Santo, né? Não é diferente com as línguas espirituais, com a linguagem do Espírito Santo. Sem sentido, ela transforma, esse foi o versículo que a gente leu de Paulo, de 1 Coríntios 14, 10, 11. Sem sentido, elas transformam quem fala em um estrangeiro, em uma estrangeira, literalmente fazendo sons sem sentido, né? Eu quero começar essa mensagem te dizendo que toda voz, ela carrega um significado, ela carrega um propósito, ela carrega uma missão. Amém? Algumas vozes, e isso é importante falarmos, algumas vozes, elas têm apenas a função de nos distrair, de roubar a nossa atenção. Por isso é tão importante estarmos atentos, sabe? E discernirmos a voz correta para as nossas vidas. Amém? Eu quero também te dizer que Deus, ele tem uma linguagem, certo? Diga para quem está do seu lado isso. Deus tem uma linguagem. A palavra fala lá em João, no capítulo 10, o versículo 27, o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Amém? Jesus está falando que as ovelhas dele conhecem a sua voz, sabe? E ele as conhece e elas o seguem. Nós só seguimos uma voz que nos traz segurança, não é verdade? Nós jamais vamos seguir uma voz desconhecida, nós jamais vamos seguir uma voz confusa, uma voz que nos traz medo. A voz do Senhor é uma voz conhecida, ou pelo menos deve ser conhecida pelos seus filhos. Amém? Queridos, como eu já disse, Deus ele tem uma linguagem. Linguagem é qualquer meio sistemático, sabe? Através de ideias ou sentimentos que representam signos convencionais, sonoros, gráficos ou gestuais, sabe? É uma forma de comunicar algo a qual alguém entenda. Amém? Repassar uma mensagem ao emissor, sabe? Então, a linguagem ela precisa ser clara, ela precisa trazer essa tranquilidade, o entendimento, a consciência. Amém?
Mas para prosseguirmos aqui nesse texto, nessa palavra, nós precisamos compreender duas coisas fundamentais, duas coisas essenciais. A primeira é que existe uma frequência na qual fomos chamados para fluir, certo? Existe uma frequência na qual eu e você fomos chamados para fluir. Então, o nosso desafio é encontrar a nossa frequência e nos sintonizarmos a ela. Amém? Nós precisamos encontrar a nossa frequência e sintonizar essa frequência, a nossa frequência, amém? Não somos uma voz aleatória, querido. Não somos uma voz solta aí no mundo, amém? Nós somos uma caixa de ressonância. Na nossa missão, nós estamos aqui para amplificar a voz do Senhor na terra, sabe? A nossa missão enquanto filhos de Deus é amplificar a voz de Deus na terra. Como o próprio João Batista declarou ali em João, no capítulo 1, no versículo 23, ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Amém? Fazei um caminho reto para o Senhor. Olha o que João Batista, a chave, que caiu sobre a mente dele, sabe, o entendimento, a consciência que foi gerada, ele entendeu que ele era a voz, amém? Então nós estamos aqui, eu e você estamos aqui com a missão de prepararmos um caminho para o Senhor, amém? De prepararmos um caminho, de arrumar esse caminho, sabe, de aplanar os caminhos tortuosos para o Senhor. E assim estabelecer o reino dele nessa terra, sabe? Eu e você temos essa missão, uma missão nobre de estabelecer o reino de Deus aqui na terra. O segundo ponto que nós precisamos entender e compreender, sabe, para vivermos essa verdade, é que existem vozes concorrentes que buscam nos distrair do nosso propósito e também precisamos identificá-las. Sabe? O conhecimento é algo fantástico, porque é o primeiro passo. Ter consciência é o primeiro passo, porque quando gera-se consciência, né, saímos do engano, saímos da ignorância. E quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio Senhor na sua palavra. Lá em João, no capítulo 8, no versículo 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Você não tem como ser liberto sem conhecer a verdade, sabe? Os seus olhos não serão abertos se você não conhecer a verdade. A verdade te dá consciência, gera consciência que vai te tornar livre, porque nós não fomos chamados para ser escravos, sabe? Nós fomos chamados para uma vida de liberdade. Amém? Então você precisa compreender que existe uma guerra por sua atenção. Existe uma guerra aí fora para atrair a sua atenção. Pessoas cheias de intenções buscando roubar o seu coração, buscando roubar a sua atenção. Porque a palavra do Senhor nos diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Amém? Então eles têm interesse de capturar o nosso coração. Existe uma guerra no campo das ideias, eles buscam estratégias para ter o seu coração. Sempre vão buscar estar inseridos de forma sutil, né, por meio de algo que acesse as nossas emoções, que acesse o nosso coração. Eles vão usar de meios como a arte, a educação, né, os esportes, tudo isso que a gente... Os entretenimento que nos captura, que nos torna, sabe, ali ligados, viciados mesmo. E eles usam de todas essas estratégias para roubar, para atrair a nossa atenção. Nós estivemos, esse final de semana, participando de um evento muito especial, né, o evento Brilhe Mulher. Foi fantástico, um evento idealizado pelos nossos irmãos Sheila e Jocenildo, né? Muita excelência, sabe, algo muito especial mesmo, e parabéns para eles, Sheila está aqui, parabéns por toda a excelência e por se doarem. Sabemos que não é fácil ser um pioneiro
no que diz respeito a isso. O Brilho Mulher é um evento de empreendedorismo feminino que foi assim numa atmosfera muito especial. Mas lá nós tivemos uma palestra, eu não estava nessa palestra, infelizmente, mas minha esposa me compartilhou, né? Branding, né? O posicionamento de marca. Foi ministrada pelo Alisson, inclusive ele é esposo da nossa irmã Carliane, nossa querida irmã Carliane, e ele falava exatamente disso, sabe? Como as marcas buscam se tornar o centro das atenções, como elas trabalham e traçam estratégias para poder obter a nossa atenção, sabe? Eles usam de todas as ferramentas, das cores, da textura, sabe? Do visual, sabe? De todas as experiências para poder atrair a nossa atenção. Ele também falou sobre marketing sensorial. Estimula os nossos sentidos para conquistar a atenção do cliente, sabe? Para prender a atenção do cliente. Então, ele vai... O brand, né? Esse posicionamento de marca é quando se estabelece a marca e se consolida ela no mercado. Ela já se trabalha sobre isso, sobre prender a atenção, sobre ter ali, né, o cliente ligado naquilo que eles querem vender. Amém? Então, não só no mundo dos negócios, mas em todas as áreas existe essa intencionalidade de obter a nossa atenção, sabe? De obter o nosso coração, de que o nosso coração seja capturado. Precisamos estar atentos, pois há muitos perigos também, queridos, nesse meio. Amém? Principalmente quando não temos um coração curado, quando a nossa identidade não é bem resolvida, sabe? Porque como tem pessoas com boas intenções nesse meio, também existe pessoas com intenções muito ruins e muito obscuras, sabe? E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos e guardar o nosso coração de toda investida. Amém? Por quê? Porque todos nós buscamos pertencer, não é verdade? Nós buscamos pertencer a algo ou a algum lugar. E é exatamente nesse ponto que muitos se perdem, sabe? É exatamente nessa busca, na busca de pertencimento, que alguns acabam se encaixando em determinados lugares ou a determinadas pessoas, sabe? E Brené Brown, ela é uma escritora muito conhecida. Ela escreveu aquele livro A Coragem de Ser Imperfeito. Ela também tem o livro A Coragem de Ser Você Mesmo e A Coragem de Liderar, né? Foi o mais recente que ela escreveu. E ela fala exatamente em um documentário na Netflix. O nome do documentário é O Poder da Coragem, né? Ela traça esse paralelo entre pertencimento e se encaixar, né? Ela fala sobre isso. Ela afirma que o contrário de pertencer é se encaixar. E para se encaixar, sofremos algumas podas, amém? Durante o processo. Ela diz que para que você se encaixe em determinado lugar, você sofre algumas podas. Porque quando nos encaixamos, algo tem que ceder para cabermos em determinado lugar. Não é verdade? E para se encaixar, essas podas, muitas das vezes, elas mexem com a nossa individualidade. Isso é muito comum no meio dos adolescentes, no meio dos jovens, né? Por essa busca de pertencimento, eles acabam abrindo mão da sua individualidade, da sua identidade, sabe? Em busca do pertencimento. E nós precisamos conservar aquilo que Jesus colocou dentro de nós, porque cada um de nós temos uma individualidade e carregamos algo do próprio Deus. Aleluia? Carregamos algo do próprio Deus. Você precisa ter cuidado para não viver apenas se adaptando a uma vida com diversas arestas aparadas, sabe? Se moldando a alguém ou a algum lugar. Nós precisamos ter esse cuidado, essa autoproteção. Aleluia? A palavra do Senhor fala lá em Ezequiel, no capítulo 43, no versículo 2. Você pode abrir a sua Bíblia se você desejar, né? Porque nós também precisamos nos perguntar, né? Pastor, mas dentre tantas vozes, como discernir, como identificar a voz de Deus?
sabe? Em meio a tantas vozes que trazem confusão, trazem medo, muitas delas, como discernir a voz de Deus? Em Ezequiel, no capítulo 43, no versículo 2, diz: Eu vi a glória de Deus de Israel que vinha do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Aleluia! Queridos, aqui Ezequiel, ele fala de uma experiência com a glória do Senhor. E ele ouve a voz de Deus. E ele diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. E é exatamente acerca dessa voz, sabe, que nós precisamos buscar, que nós precisamos persegui-la, para que essa voz possa calar todas as outras vozes concorrentes dentro do nosso coração. O profeta Ezequiel, ele ouviu a voz do Senhor, e esse foi o testemunho acerca dela. Era como a voz de muitas águas, amém? Mas essa não foi a única ocasião em que ele ouviu desta forma a voz do Senhor. Logo no início do livro de Ezequiel, você também vai poder ver, né, um relato de uma visão que o Senhor lhe dera. E nela ele comenta acerca dessa experiência de ouvir a voz de Deus. Ezequiel, no capítulo 1, o versículo 24, ele vai dizer: Andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, baixavam as suas asas. Glória a Deus. Queridos, nessa passagem vale ressaltar as expressões ruído e estrondo, sabe? Ao se falar da voz do Senhor, como a voz de muitas águas, pois neste paralelo, a verdade que eu quero transmitir aqui, através dessa mensagem, para cada um de vocês, não está necessariamente ligado à quantidade de água ali usada para exemplificar, amém? Mas ao barulho que ela faz, a voz do Senhor, aleluias. E além de Ezequiel, também o profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias, ele dá um testemunho acerca de uma experiência ouvindo a voz de Deus. Lá em Jeremias, no capítulo 51, no versículo 16, a palavra diz o seguinte: fazendo ele, aqui é Deus, certo? Ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus e sobem os vapores desde os confins da terra. Envia os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Vou repetir novamente. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde os confins da terra. Envia os relâmpagos com a chuva e tira os ventos dos seus tesouros. Aleluia. Queridos, e igualmente, Ezequiel, Jeremias, João, ali exilado na ilha de Pátimos, né? Ele teve uma profunda experiência com a voz do Senhor. Ele teve uma profunda experiência ouvindo a voz de Deus. Você pode acompanhar em Apocalipse 1,15. Apocalipse 1,15 diz: os seus pés eram semelhantes a latão reluzentes. Eram como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Aleluia. Esses três testemunhos, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias e João, né? Porque a Bíblia, ela diz lá em 2 Coríntios 13:1, que pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelece toda uma questão, né? E aqui nós temos respaldo suficiente. E podemos observar que essas características que são citadas pelos três, que são observadas pelos três, nessas três experiências, pelo testemunho dessas três pessoas, elas trazem muito forte, né, a ênfase, sabe, de que o barulho, o ruído, o estrondo da voz do Senhor, ela é capaz
de calar qualquer outra voz concorrente. Amém? Nós podemos claramente dizer que isso não é apenas um exemplo comum, né, uma alegoria, mas é uma ênfase mesmo das Escrituras, né? A voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Deus quer que entendamos e vivamos essa verdade. A sua voz em nossas vidas deve ser como a voz de muitas águas. Essa expressão, voz como de muitas águas, não é apenas uma menção ou um detalhe, sabe? Mas ela enfatiza realmente aquilo que precisamos sair daqui nessa noite impregnado no nosso coração. Que se você receber, se você tiver uma experiência verdadeira em ouvir o Senhor, sabe? Todas aquelas vozes que estão te atormentando, elas se calarão. Amém? Elas se calarão. Às vezes é a voz do inimigo, às vezes é a voz da sua própria alma, gritando, sabe? Às vezes é uma voz que você recebeu muito tempo atrás, no seu passado, quando você ainda era uma criança, um adolescente, de uma figura de autoridade sobre você. E essas palavras, elas ecoam até hoje na sua vida. Essas palavras, elas te prenderam em determinado lugar e você se sente impossibilitado, você se sente impossibilitado de prosseguir, sabe? Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, Ele está bradando nesse lugar, sabe? Ele está declarando profeticamente o teu futuro liberado, sabe? Porque a voz dele é a voz de muitas águas. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas, né? E o que seria essa voz de muitas águas, pastor? Né? O que representa essa voz de muitas águas? Como eu já disse, não é a quantidade de água em si que oferece o exemplo utilizado nas Escrituras, mas vimos que a expressão aparece ligado a outros termos, como ruído, estrondo, né? O exemplo, na verdade, está ligado ao barulho, né, que se provoca em uma queda d'água, sabe? Em um barulho. Alguém, na verdade, pode estar no meio de um oceano e olhar à sua volta e ainda assim está tudo em silêncio, sabe? Então, não se retrata de quantidade de água, mas o barulho provocado, sabe, pelo movimento das águas. Aleluia? Pelo movimento das águas. O ruído de muitas águas em outras palavras, é um ruído que encobre os outros ruídos. Assim também é a voz do Senhor, uma voz que encobre todas as outras vozes. Aleluia? É uma voz, é uma palavra que retira a autoridade de toda e qualquer outra palavra que foi lançada sobre a sua vida. Sabe? Às vezes você recebeu essa palavra e ela te pesa tanto, desde que você ouviu essas palavras, desde que você ouviu esses decretos, porque é importante também dizer que palavras são decretos do Senhor. Amém? Palavras são decretos que você libera sobre a vida dos seus filhos, palavras são decretos que os teus pais liberaram sobre você. E muitas das vezes essas palavras, esses decretos, não foram coisas boas, sabe? Mas ao som da voz de Deus, tudo isso vai se desfazer para que você viva em liberdade. Amém? Porque foi para a liberdade que Deus nos chamou. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar as cataratas de Iguaçu, né? Ou está próximo a uma queda d'água, a uma cachoeira, sabe? Mas se você já teve a experiência disso, você já percebeu que quanto mais próximo você está de uma queda d'água, quanto mais próximo você está de uma cachoeira, menos você ouve as outras vozes. Não é verdade? Então, alguém já teve a experiência de estar embaixo de uma queda d'água, debaixo de uma cachoeira, e alguém gritar, alguém falar com você e você não ouvir, né? É isso que Deus deseja para nós, que nós estejamos tão próximo dEle, tão íntimo da voz dEle, ao ponto de que nenhuma outra voz tem acesso ao nosso coração. Amém? O seu desafio, queridos, o seu desafio, minha querida, essa noite, é se aproximar, é buscar incessantemente ouvir a voz de muitas águas. Sabe? Tudo isso é
essa voz ela vai ser também uma proteção para o seu coração, sabe? Ela vai ser uma proteção contra todo ataque, toda outra voz, todo outro decreto que o mundo aí fora pode querer lançar sobre você. Porque, como já falei aqui, há uma intenção de capturarem os nossos corações. Amém? Aqui nós nos deparamos com esse princípio poderoso. Deus quer que chegamos tão próximos, tão íntimos dele, ao ponto de que nenhuma outra voz tenha poder, tenha relevância sobre as nossas vidas, certo? Ele quer que a sua palavra prevaleça sobre toda e qualquer voz nesse mundo, a ponto de poder dizer que as nossas vidas, elas também sejam como a igreja de Éfeso. E eu quero que você atente para esse texto, porque é um texto muito especial, lá em Atos, no capítulo 19, no versículo 20. Sabe? O que Paulo fala a respeito dessa igreja. O escritor de Atos, ele fala o seguinte: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Sabe? Quando nos tornamos íntimos da voz de Deus, há um crescimento constante. Amém? Quando nos tornamos próximos da voz de Deus, nós crescemos em constância, sabe? Não é aquele crescimento oscilante, onde você uma vez se enxerga lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Não, é algo crescente. Amém? Quando nos dispomos a ouvir a voz do Senhor, nós crescemos poderosamente, e nós prevalecemos também. Foi exatamente o que aconteceu nessa cidade, ali na Ásia, E é o que Deus quer que aconteça e que deve acontecer conosco. Afinal, não foi a cidade em si que cresceu na palavra, mas foi os habitantes daquela cidade que crescia poderosamente e permaneciam, prevaleciam, certo? À medida que damos espaço à palavra do Senhor, inclinando o nosso coração a ela, experimentaremos intencionalmente o maior amor, a maior vontade dele sendo estabelecida em nós, sabe? Nós viveremos a intencionalidade daquilo que Deus tem para nós, com intenção, com força, sabe? Com desejo de fato de vivermos aquilo que Ele tem para o nosso coração. A voz do Senhor, ela também te posiciona. Diga para quem está do teu lado isso. A voz do Senhor te posiciona. Queridos, a voz de Deus, ela afirma a nossa identidade. Amém? Quando você ouve a voz de Deus, você tem a sua identidade firmada. E quando nós temos uma identidade firmada, Ele também nos dá uma voz. Amém? Ele também nos dá uma voz. Então você é chamado para influenciar. Você é chamado para se levantar como um cristão verdadeiro, sabe? Um cristão fundamentado na palavra para influenciar onde você está inserido. Às vezes todo mundo quer influenciar aqui dentro, Aí fica aquela briga de influência, aquele ego de influência, sabe? Aquela briga por espaço. Mas, na verdade, muitas pessoas são chamadas para influenciar na sua área de influência, sabe? No seu trabalho, onde Deus está te levantando, na tua faculdade. Deus, ele tem esse propósito de estabelecer o reino dele, onde nós estamos inseridos, certo? Você nunca terá a expressão, a influência que é precisa, sem a voz que Ele te deu, sabe? Você nunca terá expressividade, você nunca terá a expressão correta se você primeiro não buscar, sabe, essa voz que Ele já colocou dentro de você. Colocar para fora, bradar, sabe, gritar. Porque há um grande interesse no mundo. A palavra do Senhor nos diz lá em Romanos 8,19 que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Certo? O mundo quer ouvir o som que você carrega. Diga isso para quem está do teu lado. O mundo quer ouvir o som que você carrega. O mundo quer ouvir o som que você carrega, sabe?
qual som você está fazendo? Você está fazendo um som que faz sentido, um som coerente, sabe? Porque a gente conhece muita gente que só faz barulho, não é verdade? Mas a comunicação, a voz, né, ela precisa fazer sentido, ela precisa ter coerência, ela precisa ser coerente, certo? Em Abraão, Deus chamou uma poderosa descendência, né? Nós vamos ver aqui em Gênesis, no capítulo 49, do versículo 8 ao 12. O seu neto Jacó, ele teve 12 filhos, de onde se origina as 12 tribos de Israel. O Germes já ministrou aqui nessa igreja sobre a tribo de Issacar, né? E eu queria falar contigo hoje sobre a tribo de Judá, a tribo que origina, né, que é descendente, que Cristo é descendente, né? Jesus Cristo é descendente dessa tribo, a tribo de Judá. Por isso ele é chamado como o leão da tribo de Judá. Gênesis 49, do versículo 8 ao 12 diz: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele a congregação dos povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vinde, e o filho da sua jumenta à cepa, mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os seus dentes brancos de leite. Amém? Aqui nós vemos a tribo de Judá, né, sendo estabelecida e levantada, sabe? Com um propósito de influenciar. Deus, ele dá vestes, sabe? Para cada estação da sua vida, ele te dá uma veste apropriada. A propósito de o que você está vestindo o que hoje? Né? Você está vestindo o que nessa estação da sua vida? Porque muitas pessoas, elas se apegam tanto, a Thalita falou aqui de desapego, elas se apegam tanto com o velho, que elas têm dificuldade de abrir mão do velho para viver o novo, sabe? Ela tem dificuldade de abrir mão do velho. Nós vemos aqui cada tribo, ela é representada por um símbolo, né? E como eu já falei, o símbolo de Judá, que é a descendência de Cristo, ela é representada por essa imagem do leão. Amém? Por essa imagem do leão. Provérbios 28:1 diz: os ímpios fogem sem que sejam perseguidos, mas os justos são ousados como o leão. Amém? Os justos são ousados como o leão. O leão, ele é símbolo de ousadia, ele é símbolo de coragem, certo? E aqui nós vamos ver a Bíblia em vários textos fazendo essa analogia também de Cristo ao leão de Judá. A voz de Deus bradando, né? A voz de Deus bradando. A palavra do Senhor fala em Salmo 29, do 3 ao 9, o seguinte: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro, ao Líbano e ao Sírion, como os filhotes de boi selvagem. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no seu tempo, cada um fala da sua glória. Amém? Então a voz do Senhor, ela brada nessa noite, nesse lugar. Sabe? Porque ao bradar do Senhor, ao bradar da voz de Deus, as muralhas são quebradas. Sabe? As cadeias são quebradas. As vendas são retiradas dos nossos olhos. Por isso, a voz do Senhor está bradando nesse lugar, essa noite.
O leão, ele é um símbolo de força, sabe? O seu rugido, ele é tão poderoso que ele pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância, sabe? O seu rugido pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância. Essa voz, né, esse brado, ele pode ter vários significados. Ele pode significar uma comunicação entre a espécie, né, entre aqueles felinos. Ela pode também demonstrar uma demarcação territorial. Algo interessante, eu estudando, né, eles usam o xixi para demarcar o território, né? Então, essa voz, ela pode fazer isso. Ela pode também buscar outras espécies, né, outros leões, outras leoas. Então, essa voz também tem essa capacidade de trazer uma certa competição. O leão, o rugido do leão, um leão pode ouvir um outro rugido. A gente, ser humano, né, com alguns aparelhos, pode ouvir esse rugido a 8 quilômetros, mas um leão, ele pode chegar a ouvir até 70, né, 70 quilômetros de distância. E isso representa, às vezes, do barulho, a intensidade do rugido daquele leão, pode trazer a demonstração da idade, da qualidade da saúde daquele leão, sabe? Então, o rugido de Deus nessa noite nas nossas vidas pode trazer, né, essa qualidade, esse alinhamento com a frequência da voz dele para nós. Aleluia? Que os seus ouvidos sejam abertos mesmo para aquilo que Deus está falando ao teu coração, sabe? Para que o seu coração seja alinhado com tudo aquilo que ele já está falando sobre você essa noite. A palavra fala em Filipenses, e aqui eu já estou caminhando para o final, Filipenses 2, do 9 ao 11, ele diz o seguinte: tirem a pedra. Disse ele a Maria, irmão do morto: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias, responde Marta, melhor dizendo. E disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo, daqueles que estão aqui, para que eles também cresçam. Amém? Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Amém? O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Aleluia. O Senhor está bradando nesse lugar, sabe? Mas eu quero te dizer nessa noite que existe uma responsabilidade que é nossa, de retirar a pedra. Amém? De retirar as vendas, sabe? Porque a voz dele está ecoando nesse lugar. Mas Deus, ele não faz aquilo que é responsabilidade nossa, sabe? Deus não faz. Por quê? Porque é sua responsabilidade mover a pedra, sabe? É sua responsabilidade abrir o acesso para a voz de Deus, sabe? Quebre, tire toda a resistência do teu coração essa noite. Tudo aquilo que está impedindo você, sabe, de fato, fluir na verdade que Cristo tem para a sua vida. Sabe, retira tudo isso, todos os empecilhos. Você pode sondar o teu coração, porque você tem o Espírito Santo de Deus, sabe? Você não é pelos seus sentimentos, não é pelos seus sentidos, mas temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele também pode trazer consciência acerca do que nós estamos errados, daquilo que nós precisamos consertar e se alinhar com a voz do Senhor. Amém? Então, a Bíblia, ela nos mostra que o leão rugiu após morrer como um cordeiro em favor de todos nós, sabe? Então, ele volta, ele ressurge, né? Acima de tudo, ele ressurge após vencer a morte e mais uma vez ele ressurgirá, sabe? E bradará sobre as nossas vidas, porque é uma promessa do Senhor, é uma promessa de Deus. Todas as vezes que penso nesse rugido, né, e você pode também criar uma imagem na sua mente, sempre creio que tem um som e um poder. Esse som, ele tem o poder de afastar toda a escuridão, todo o medo, sabe? Todo o medo das nossas vidas. O inimigo, ele
a palavra do Senhor diz que Ele está ao redor, né, ao derredor, tentando bradar como um leão. Ele também tenta falar, sabe? Ele também tenta falar aos nossos corações, aos nossos ouvidos, porque Ele também tem interesse de capturar o nosso coração. Mas a voz do Senhor, ela abafa a voz do inimigo em nossos ouvidos, em nosso coração. Amém? A voz do Senhor, a voz de muitas águas. Glória a Deus. Queridos, o resultado disso é incrível. O nosso amado, o nosso Senhor Jesus Cristo é o único capaz de rugir sobre todas as dores e injustiças desse planeta. Amém? Porque ao seu rugido as dores cessam, sabe? A pobreza ela regride, sabe? A mentalidade de pobreza, o sentimento de inferioridade, ela vai regredir, porque ao rugido do leão da tribo de Judá, as outras vozes se calam. Amém? As outras vozes se calam. E você está aqui nessa noite para ouvir a voz do Senhor, a ouvir a voz de muitas águas. Eu queria te convidar a se colocar de pé nesse lugar.